Segundo Mateus, Jesus adentra o deserto com o propósito explícito de ser tentado pelo próprio diabo. Enquanto Jesus jejua, uma batalha está prestes a eclodir. Nestes primeiros versículos de Mateus, encontramos informações cruciais. O Espírito Santo guia Jesus, aquele mesmo Espírito que desceu sobre ele durante seu batismo. E agora, esse mesmo Espírito o conduz ao deserto. Mateus, capítulo 13. Mas Jesus respondeu e disse a ele: permite que seja assim agora, pois é assim que devemos cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. Depois de ter sido batizado, Jesus emergiu imediatamente da água, e eis que os céus se abriram para ele, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. E subitamente uma voz veio dos céus dizendo: este é meu Filho amado, em quem estou bem satisfeito. Mateus progressivamente demonstra que o Espírito é o agente pessoal que estará intimamente envolvido em guiar Jesus ao longo de sua vida terrena. Jesus veio para cumprir a vontade do Pai que o enviou, e é o Espírito que o orienta nessa jornada. Assim, Jesus não está apenas no deserto para se comunicar com o Pai, mas também para confrontar o inimigo. Esse mesmo Espírito concederá a Jesus a capacidade de resistir às tentações de Satanás. Embora Herodes tenha sido o primeiro adversário humano de Jesus, a verdade é agora revelada. O verdadeiro adversário é o diabo, ou como ele é posteriormente chamado, Satanás. Isso indica que Jesus é especificamente tentado pelo diabo. O termo grego diabolos, acusador, aparece antes do artigo definido. Isso representa um ser, não uma representação da depravação ou propensão à corrupção. Mateus capítulo 13, versículo 39, Nova Versão Internacional. O inimigo que semeou essas sementes é o próprio diabo. A colheita representa o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Precisamos compreender que o diabo é uma entidade, não uma abstração. O diabo não é uma noção vaga. Como adversário verdadeiro de Deus, o diabo lidera um grupo de poderosas entidades espirituais que trabalham ao seu lado para frustrar os planos de Deus. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3, Nova Versão Internacional. E a vocês que estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Entre eles, também todos nós antes vivíamos, gratificando os desejos da nossa carne, seguindo os seus impulsos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Essa é uma batalha crucial, onde o governante do reino do ar tenta deter o avanço do reino de Deus. A imagem que vemos aqui é consistente com o quadro que vemos em outros lugares da estratégia de Satanás. O inimigo não lançará um ataque frontal. Em vez disso, tentará desviar a atenção com uma série de tentações. O verbo pirazo, que pode significar tentar ou testar, é a raiz da palavra tentado. Uma tentação é um convite para ir contra a vontade de Deus, como Satanás tentará fazer com Jesus. Um teste tenta persuadir uma pessoa a ser fiel à vontade de Deus, na esperança de que a pessoa passe no teste. Tiago, capítulo 1, versículo 13, Nova Versão Internacional. Que ninguém, ao ser tentado, diga: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. A Escritura é clara de que Deus nunca tenta ninguém a fazer o mal, mas Deus utiliza eventos para testar o caráter ou a determinação de uma pessoa com a intenção deliberada de, fomentando fins positivos, Satanás pretende persuadir Jesus a ir contra a vontade do Pai. Porém, em meio a essas circunstâncias, o Pai transforma a intenção maligna de Satanás em algo bom, fortalecendo Jesus para seu papel messiânico. Em outras palavras, Satanás não age independentemente de Deus, pois Deus controla tanto o tentador quanto as circunstâncias. Deus nunca permitirá que alguém seja tentado além do que é capaz de suportar. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Nenhuma tentação os sobreveio, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar.
Mateus, capítulo 4, versículos 3 e 4. O tentador, aproximando-se dele, disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Satanás se aproxima de Jesus e Jesus rejeita essas tentações. Podemos observar um padrão que é frequentemente evidente no ministério de Jesus. Esse padrão também é crucial para a nossa própria resistência à tentação. As primeiras palavras do tentador expressam a natureza das tentações. Se és o Filho de Deus. Essa frase crítica reflete o objetivo geral do tentador de manipular Jesus. Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. A voz do céu havia recentemente confirmado a identidade e o relacionamento de Jesus como meu filho, a quem eu amo. Satanás não questiona a identidade de Jesus como o Filho de Deus, nem está tentando fazer Jesus questioná-la. Em vez disso, ele tenta fazer Jesus usar de maneira inadequada suas prerrogativas como Filho de Deus. Ele parece estar tocando na identidade de Jesus, quase lisonjeando-o, a fim de enganá-lo a ir contra a vontade do Pai. Por que passar fome se és o Filho de Deus? Apenas transforme essas pedras em pães, algo que você pode fazer, e alimente-se. O tentador parece sugerir que Jesus é capaz de realizar tal milagre, já que posteriormente multiplica pães e peixes para alimentar 5.000 e 4.000 pessoas, respectivamente. Mas não é a vontade de Deus que ele adquira comida miraculosamente aqui. Jesus veio para viver verdadeiramente como um ser humano. A vida, uma vida que inclui os meios normais de aquisição de comida. Transformar as pedras em pães teria levado Jesus além da vontade do Pai para a experiência encarnacional do Filho. As tentações são uma das maneiras pelas quais o inimigo tenta persuadir alguém a ir contra a vontade específica de Deus. Como resultado, uma tentação nem sempre está tentando persuadir alguém a fazer algo intrinsecamente pecaminoso. Transformar pedras em pães não é intrinsecamente errado. No entanto, a vontade do Pai para o Filho nesse momento é que ele jejuasse em vez de comer. Portanto, transformar pedras em pães desviaria Jesus. A verdadeira questão é qual é a vontade do Pai para o Filho. Jesus responde a Satanás citando Deuteronômio, mostrando a associação entre as tentações de Jesus e a experiência de Israel no deserto. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, Nova Versão Internacional. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por 40 anos no deserto para humilhá-los e testá-los, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não.
de seu pai, tentando manipulá-lo para enviar uma força de resgate de anjos. Tais exigências não são feitas por verdadeira fé. Jesus está sendo pressionado a confirmar sua relação com o Pai. O Pai realmente o ama? Prove isso, enviando ajuda. Novamente, o diabo o levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e disse a ele: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Então Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor, teu Deus, e só a Ele servirás. Mateus capítulo 8, versículos de 8 a 10. As tentações não têm apenas elementos pessoais e nacionais, mas agora o diabo revela uma dimensão universal também. Ele leva Jesus a um monte alto, mostra-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e depois faz uma oferta surpreendente. Tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Que tentação cruel! Esses reinos são a própria razão pela qual Jesus deixou de lado sua própria glória. Seu propósito final é reunir as nações no reino de Deus, mas antes de se sentar em seu trono real, ele deve ser crucificado. Então, o diabo oferece um atalho. Jesus pode evitar o calvário de seu sofrimento humano e a agonia da cruz. Assim, Jesus declara enfaticamente: retira-te de mim, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Nessa resposta, Jesus exerce sua autoridade legítima sobre Satanás, emitindo seu primeiro comando e citando pela terceira vez o livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13 até 15. E tema ao Senhor, seu Deus, sirva-o apenas e faça os seus juramentos em nome dele. Não siga outros deuses, os deuses dos povos ao seu redor, pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de você, é um Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, acenderá contra você, e ele o exterminará da face da terra. Jesus o derrota com uma palavra. Aqui, 3 pontos essenciais se destacam. Primeiro, no relato paralelo em Lucas, Satanás enfatiza que lhe foi concedida a autoridade sobre todos os reinos do mundo, a qual ele pode delegar a quem ele quiser. Satanás exerce considerável poder sobre as pessoas e as forças deste mundo, mas seu poder é limitado. Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2, Nova Versão Internacional. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Apocalipse capítulo 13, versículos 1 e 2, Nova Versão Internacional. Então eu vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, com uma coroa em cada chifre e um nome de blasfêmia nas cabeças. A besta que vi se parecia com um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão lhe deu seu poder, seu trono e grande autoridade. Sua oferta a Jesus indica sua própria autodecepção diabólica. Seu fim está próximo, mas ele continua lutando, acreditando que pode desviar a atenção daquele que vem para pôr fim ao seu poder. Segundo, porque as tentações envolvem a distorção da realidade, o remédio é encontrado na verdade das Escrituras. Finalmente, somente o Pai é digno de adoração. A exigência de Satanás para que Jesus o adorasse revela seu objetivo geral e é a essência do pecado. O pecado deseja rejeitar a vontade de Deus e seguir o próprio caminho, retratando-se como o Deus de sua própria vida. Satanás aspira a ser o substituto de Deus. Mateus capítulo 8, versículo 11. E eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa, com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então, o diabo o deixou, e eis que anjos vieram e o serviram. O comentário final de Mateus sobre a história da tentação fornece uma conclusão reconfortante, ao mesmo tempo em que oferece uma visão do panorama mais amplo por trás do conflito de Jesus com Satanás. Então, o diabo o deixou foi o resultado imediato da repreensão de Jesus a Satanás. Embora esta seja apenas o primeiro de muitos ataques a Jesus ao longo de seu ministério, ela estabelece o tom para sua batalha
e toda a guerra espiritual. Quaisquer que sejam as circunstâncias ou tentações, Jesus deve permanecer focado na vontade do Pai, resistindo ao assalto do diabo, ao se firmar na verdade de Deus, fazendo com que Satanás fuja. Mateus diz: "E eis que anjos vieram e o serviram." Este comentário indica a importância cósmica da cena que acabou de ocorrer. O Filho começou a invasão do domínio de Satanás. Vemos em Hebreus capítulo 1, versículo 6. E novamente, quando introduz o primogênito no mundo, diz: "E todos os anjos de Deus o adorem." Essa é uma vitória significativa na batalha cósmica e, em última análise, resultará na derrota de todo o mal e no estabelecimento do reinado de Deus em todo o universo. A importância é reconhecida em todo o céu, e os anjos servem o Filho que agora está avançando o reino, logo após seu batismo por João. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, lembrando-nos de que parte de sua preparação para o ministério veio de uma experiência no deserto. Uma experiência no deserto quase sempre é citada como parte da preparação de liderança de um líder de qualidade. O diabo tentou Jesus no deserto por 40 dias para ver o que ele abriria mão e como confiaria em Deus para prover. As 3 tentações de Jesus correspondem a 3 tentações que os líderes enfrentam hoje. Primeiro, a tentação de ser autossuficiente, mesmo com necessidades legítimas. Jesus não se tornou controlador, ele tinha fé em Deus. Segundo, a tentação de ser espetacular. Jesus recusou ser um artista surpreendente, ele não realizou ações para se tornar famoso. Terceiro, a tentação de ser poderoso. Jesus não aceitou atalhos para obter poder ou adoração. Como você lida com as tentações da liderança? Examine a estratégia de Jesus para lidar com as tentações comuns de necessidades legítimas, habilidades e fama. Jesus é nosso modelo para vencer a tentação. Ele nunca foi derrotado. Você busca prosperidade e plenitude em todas as áreas de sua vida? Quer aprender como a fé e a sabedoria bíblica podem transformar sua relação com o dinheiro e conduzi-lo a uma vida mais próspera? O livro Prosperidade com Deus encontrará um guia inspirador e prático para trilhar uma jornada rumo à verdadeira riqueza. Descubra como fortalecer sua fé em Deus e colocá-la em ação, alcançando contentamento, sucesso financeiro e uma vida abundante. Acesse o link nos comentários e mergulhe neste livro repleto de ensinamentos valiosos. Prepare-se para uma leitura transformadora que o guiará para uma vida de prosperidade com base em sua conexão com o Criador. Não perca essa oportunidade de descobrir o verdadeiro sentido da prosperidade.